Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui, um estilo um pouco diferente, é o frio na capital paulista, legal ter você aqui com a gente. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. A Vuvuzela está aqui, ó, está aqui atrás, mas muita gente reclamou, disse que a corneta estava chata demais. Olha, eu vou dizer o seguinte, em si a torcida do São Paulo estava meio chateada com o tricolor paulista, sobretudo pelos últimos tropeços, pela derrota na Copa Sul-Americana para o Ceará lá em Fortaleza, a vitória só nos pênaltis. Você imagina, falar na boina, essa boina foi comprada no Rio Grande do Sul. Essa aqui foi comprada em Porto Alegre. Imagina só como está a torcida do Colorado depois do que aconteceu no Beira-Rio contra o Melgar do Peru. Carlos Cáceda fez toda a diferença. O goleiro pegou 3 pênaltis, 3 cobranças de pênalti na decisão contra o Internacional. E a vitória do time peruano contra o time gaúcho deve ter deixado o Mano Menezes chateado, a torcida do Internacional, a Renata Fã, com quem eu trabalho na TV Bandeirantes. Olha que coisa, hein? A gente já chegava até a imaginar, quase que num devaneio, uma possível final da Copa Sul-Americana de 2022 entre Internacional de Porto Alegre ou, quem sabe, o São Paulo. Nada disso. A final não vai ser brasileira. O São Paulo vai ter partidas importantes contra o Atlético Goianiense e, do outro lado, no outro chaveamento, o Melgar do Peru vai enfrentar o Independiente del Valle. Ou seja, Independiente del Valle ou Melgar do Peru vão fazer a final com o São Paulo ou o Atlético Paranaense. São Paulo que está reforçado, pensando na Sul-Americana. São Paulo que tem jogo importante neste final de semana, domingo, às 4 da tarde, no estádio do Morumbi, contra o descansado Red Bull Bragantino, que disputa apenas uma competição. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos falar até de Copa do Mundo daqui a pouquinho, depois dessa vinheta aí, ó. Vamos lá, de boina, com estilo diferente nesta sexta-feira, friaca danada no sul do país. E vou até colocar os óculos. Essa lente aqui, ó, não tem sido suficiente. Eu coloco um outro celular para a gente poder acompanhar o que está escrito, mas nem isso tem sido suficiente. A vista anda cansada, meu velho. Vamos lá. A FIFA alterou a data do início da Copa do Mundo de 2022. Não vai ser mais no dia 21 de novembro, vai ser no dia 20 de novembro, antecipou em um dia. A abertura da Copa vai ser lá no Catar contra a seleção da casa e Equador, às 19 horas, 1 da tarde no horário de Brasília. Aí você vai me perguntar, e a seleção brasileira? A seleção brasileira joga quando? A abertura da Copa vai ser dia 20, a estreia da seleção brasileira está confirmada para o dia 24. O Brasil está no grupo G contra Sérvia, Suíça e Camarões. Vai estrear contra a Sérvia, tá certo? Então, esse é um assunto importante, antecipação em um dia do início da Copa do Mundo. Vamos falar dos reforços do São Paulo pensando na Copa Sul-Americana. Já sabemos que tem a Copa do Brasil, que tem o Campeonato Brasileiro no final de semana, a Copa do Brasil contra o América na metade da semana que vem, mas vamos falar da Sul-Americana. Um reforço que já estava no grupo, mas nessa janela de transferência corria o risco de espirrar. O zagueiro Léo Pelé foi convencido pela diretoria, mas principalmente pelo técnico Rogério Ceni. Ele recebeu uma proposta do Angers, da França, tinha e tem o sonho de ir para a Europa, é óbvio que todo atleta profissional tem esse sonho, sobretudo um menino que está começando a sua carreira, mas ele se propõe a ficar pelo menos até o final do ano. O contrato dele com o São Paulo vai até dezembro de 2024. Mas o São Paulo, meio que na conversa, perdeu o Arboleda, está desfalcado no sistema defensivo, acabou convencendo o Léo, e o Léo, em agradecimento a tudo que o São Paulo fez por ele até agora, ele vai ficar um pouquinho mais.
Então, o Rogério Ceni, inclusive, dedicou a classificação nos pênaltis, classificação dramática contra o Ceará lá no estádio do Castelão, dedicou ao Léo Pelé, que aceitou ficar um pouquinho mais. Então, é um zagueiro reforçando. O outro é o Ferrarese. Faltam pequenos detalhes. O São Paulo vai anunciar nas próximas horas. A expectativa é que isso aconteça até o final de semana, porque na segunda-feira se fecha a janela de transferência, então o Ferrarese, o venezuelano, é outro do Grupo City que vem para o São Paulo. Ele, Ferrarese, que não foi apresentado ainda, que não assinou, faltam detalhes, mais o Bustos são reforços do São Paulo para a Copa Sul-Americana. O São Paulo que já inscreveu para essa competição o Marcos Guilherme, o Galopo e também o goleiro Felipe Alves. Vale lembrar que essa janela de transferências se fecha na segunda-feira e dá para fazer alterações, são pequenas alterações autorizadas só nessa próxima fase da Copa Sul-Americana. Então que o Ferrarese chegue a tempo, que o Léo Pelé continue na equipe e ele vai continuar pelo que propõe e que o São Paulo tenha, quem sabe, até mais reforços para esse duelo. Há a possibilidade até da volta do Luan. Essa é a expectativa que o time do São Paulo tem, porque o Luan acabou se recuperando muito rapidamente, além do prazo que era previsto inicialmente. Vamos falar em premiação. O São Paulo está de olho no troféu, mas também está de olho no cascalho. Passando e chegando, como chegou para as semifinais da Copa Sul-Americana, são mais 4 milhões de reais. O total até agora, o São Paulo arrecadou 14 milhões de reais na Copa Sul-Americana. Se ele chegar na decisão, ele vai ter duas possibilidades de premiação. Em sendo campeão, ele vai receber 25 milhões e meio de reais a mais. Se ficar com o vice-campeonato, 10 milhões de reais. Chegar até a decisão é uma previsão orçamentária que a diretoria do São Paulo fez no começo do ano. A expectativa era chegar até as quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo está. Para chegar às semifinais tem que passar pelo América e a premiação também é bastante satisfatória, é bastante agradável, é bastante positiva para quem está meio com a corda no pescoço. Vamos lá, vamos falar da Sul-Americana. São Paulo e Atlético Goianiense. A expectativa é que o primeiro jogo seja em Goiânia no dia 31 de agosto e o jogo da volta no estádio do Morumbi, decidindo a classificação no dia 7 de setembro. Vale lembrar que para o jogo de ida, o Atlético Goianiense tem um desfalque pesadíssimo. O jogador Luiz Fernando, ele na fase anterior contra o Nacional do Uruguai, a gente já disse aqui, ele marcou 3 dos 4 gols. 1-0 lá, 3-0 no jogo da volta em Goiânia, 4-0 no agregado. O Luiz Fernando fez 3 gols dos 4. Só que ele cometeu um equívoco e tomou um cartão vermelho aos 45 do segundo tempo nesse jogo que já estava ganho, 3-0, classificação garantidíssima. Ele, como destaque maior da equipe nesse jogo que trouxe o time até aqui, até as semifinais da Copa Sul-Americana, ele vai desfalcar o time do Dragão, o time do Jorginho. Isso para o São Paulo é muito bom. Últimos detalhes para o Ferrarese: o Bustos deve ser apresentado, deve estrear no time do São Paulo, possivelmente deve ficar à disposição já para o jogo contra o Red Bull Bragantino, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que no Brasileirão o São Paulo precisa pontuar, são 6 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Isso começa a incomodar bastante. O São Paulo não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro. São 4 empates e 2 derrotas. A última para o forte time do Flamengo. Olha, pelo que aconteceu com o Internacional, voltando a repetir, essa tropicada gigante diante da sua torcida no Beira-Rio, com o goleiro peruano de 30 anos de idade pegando 3 pênaltis na decisão, na penalidade máxima, vitória por 3-1, depois de 2 empates 0-0, não dá para reclamar muito do time do São Paulo, não. A orelha do Mano Menezes vai ficar quente nos próximos dias. Pode ter certeza
que ele vai ser cobrado pelo resultado. O Rogério Ceni está remontando o time, já sabe que não vai ter mais reforços nessa janela de transferência, pelo menos a possibilidade é muito pequena. O Ferrarese deve ser o último dos reforços. O Léo Pelé, que podia sair, não saiu. O São Paulo está de um olho no título, outro olho na grana que vai render se ele chegar à final e, sobretudo, se ele conseguir o título da Copa Sul-Americana. Na minha avaliação modesta, o São Paulo pode conseguir o título muito mais facilmente na Sul-Americana, sobretudo depois da eliminação do Internacional, não desprezando, por favor, o Del Valle, que já aprontou contra times brasileiros, nem o Melgar, que também aprontou contra o time do Internacional de Porto Alegre, mas é um caminho muito mais simples. Lá na Copa do Brasil, aí, se o São Paulo passar pelo América, joga por um empate no meio da próxima semana, vem pedreira, pode ser o Atlético Paranaense ou pode ser o Flamengo. De qualquer lado vai doer. Qualquer que seja o adversário vai doer bastante. Mas o São Paulo está chegando devagarinho, com o jeito do Rogério Ceni de ser, às vezes apostando em jogadores que a torcida não gosta muito, sobretudo o Rodrigo Nestor e também o Igor Gomes, mas aos poucos o Rogério Ceni vem conseguindo os resultados que até pouco tempo, até o ano passado, muita gente não podia imaginar. Tem bastante gente criticando o técnico Rogério Ceni, tem bastante torcedor, eu tenho lido praticamente tudo que chega pra gente aqui no nosso canal, muita gente criticando o Rogério Ceni. Aí eu faço a seguinte pergunta: o Rogério Ceni é o único treinador dos últimos que passaram que não agradou? Quantos treinadores passaram e não conseguiram resultados, com exceção do Crespo, que acabou levando o time ao título do Campeonato Paulista? Todos os outros foram criticados. O problema no São Paulo não parece ser, e aí todos eles falaram a mesma coisa, não parece ser a questão de elenco, a questão técnica. O que parece ser é que os problemas administrativos atrapalharam e muito o São Paulo. E o Rogério Ceni está pagando o preço. É um cara que tem história no São Paulo, é um cara que conhece bastante do futebol e dos bastidores do tricolor paulista. Talvez não houvesse um nome melhor para esse momento. O Rogério Ceni pode não ser o melhor, na minha avaliação, o melhor treinador do mundo, mas é um cara que conhece bastante o time do São Paulo, e se alguém no futebol quer o bem do tricolor paulista, esse cara é o Rogério Ceni. Essa é a minha opinião também, você não precisa concordar, pode bater, pode criticar. A vuvuzela vai ficar parada aqui, é mais para os gaúchos, depois da eliminação do Internacional para o Melgar do Peru, que vai tentar um título inédito, que surpreendeu o time do Colorado, mas a corneta não é para o São Paulo dessa vez, não. O São Paulo que precisa, e aí tem a corneta pertinho, precisa vencer o Bragantino no final de semana e mais uma vez deve ter o apoio da torcida, que é um capítulo à parte nessa história, nessa recuperação do time do São Paulo. Nunca menos de 30, 35, 40, 45, 50 mil pessoas. Deve estar frio no Morumbi, o Morumbi normalmente é gelado, nesse domingo às 4 da tarde, mas a torcida deve esquentar o ambiente e empurrar o time. Eu acho que isso que vai acontecer mais uma vez. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana para você. Se cuide, um beijo no seu coração e até a próxima. E se tiver que bater, bate de leve que você não machuca. Beijo, valeu, até mais, tchau.